Marauenses pelo Mundo está no ar com a sexta temporada. Toda quarta-feira, às 4 da tarde, você acompanha um novo papo e também nas nossas redes sociais com imagens. Hoje a gente vai para a França conversar com a filha do Valentim e da Silvana. Marauenses pelo Mundo, sexta temporada. Kimberly de Oliveira. Tudo bem contigo, Kimberly? Boa Olá, tarde. tudo bem, Mauro? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rede Mais Nova. Legal, bom falar contigo. Obrigado por tirar um tempinho da tua noite, né? Aqui já são quase 10. É isso aí, para a gente contar um pouquinho da tua história. Me diz uma coisa, onde é que você está nesse momento? Você mora onde? Eu moro numa cidadezinha no sul da França, chamada Narbona, e eu já tô aqui há 9 meses e não pretendo sair. Quando a gente conversa com as pessoas que estão na França, elas sempre dizem a mesma coisa. A França é maravilhosa, né? E quem É, visita, com certeza se encanta. E quem não foi ainda, precisa ir, né, Kimberly? precisa vir pra França. O sul da França, principalmente, é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, Que legal, mas só venham. legal. Como é que tu tomou essa decisão de sair aqui da cidade, de abandonar aqui o Valentim, que está com saudade, a Silvana, para ir para a França? Quando é que você tomou essa decisão? Como é que foi a sua preparação para fazer essa conexão Marau-Narbona na França? Então, a minha irmã mais velha, ela foi au pair também nos Estados Unidos, em 2019 e 2020. Então, eu já conhecia um pouco desse mundo de au pair, comecei a conhecer quando ela foi. E em 2021, eu tomei a decisão de que eu também queria ser au pair, queria ter essa experiência fora do país, conhecer outra cultura, outros lugares. Mas eu já era muito velha para ir para os Estados Unidos. Então a minha opção era vir para a Europa, que tinha um limite de idade maior para ser au pair. Tá, e qual é o limite de idade para ser au pair aí? Aqui na França é 30 anos, mas depende de país para país na Europa. Por exemplo, na Alemanha, que era a minha primeira opção, é 27 anos. Legal. E como que é esse trabalho? Para quem não conhece, explica pra gente como é que é o trabalho da au pair. Então, o programa de au pair, você mora com a família aqui na França ou no lugar que você queira ir, e você cuida das crianças. Basicamente é um trabalho de babá. Você ganha um dinheirinho, não é um salário alto, é tipo uma mesada, e você cuida das crianças, leva para a escola, brinca. Basicamente é isso. Legal. E como é que é você, um dia você está no Brasil, morando com a sua família, e no dia seguinte você está convivendo com uma outra família que você não conhecia, dentro da casa dela. Como é que é essa relação? Conta pra nós. É estranho no começo, mas graças a Deus eu consegui achar uma família maravilhosa e eu não tive problema nenhum para me adaptar. Eu me adaptei muito rápido. A minha família, a família que eu moro aqui, não é francesa, então também tem essa questão. O pai é latino, ele é do Panamá, e a mãe é do Canadá, então é uma família multicultural. Eu acho que isso fez com que eu fosse bem mais acolhida e que fosse fácil para mim para me adaptar. Mas depende muito de cada família, de cada pessoa. Eu não sou muito apegada às pessoas, apesar de eu sentir muita saudade, óbvio, mas eu consigo ficar longe, assim, mais tranquila. Legal. Nós conversamos com outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho de au pair, em outros lugares também. A brasileira, o brasileiro é bem visto para essa função? Sim e não. Tem, tem os dois lados, eu acho. Eu escuto muito relato, principalmente aqui na França, as pessoas não gostam muito de ter brasileiras, apesar de ter muita brasileira aqui na França. Eles têm esse preconceito em escolher brasileira porque, primeiro, eles preferem escolher meninas europeias para esse trabalho. E segundo, porque há aquele estereótipo da brasileira, né? Ai, ela vai ser muito bonita e vai querer roubar meu marido, esse tipo de coisa. Nada a ver,
Mas, por outro lado, eles gostam quando eles têm uma brasileira, porque eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o brasileiro faz o que for preciso. O brasileiro não tem preguiça de nada, ele trabalha, ele dá a cara a tapa e nesse quesito eles gostam. Legal. Quando você chegou aí há 9 meses, foi a tua primeira experiência na França ou você já tinha ido em outras oportunidades para uma adaptação, para conhecer o lugar? Como é que você fez esse processo? Foi a minha primeira viagem internacional da vida, eu nunca tinha saído do Brasil. Então foi um grande desafio, imagino, né? Foi um grande desafio, foi uma viagem bem longa. Eu tive que dormir na Espanha e pegar trem para vir para cá sozinha, sem falar espanhol, sem falar francês. Então foi difícil. Eu lembro que quando eu cheguei no hotel na Espanha, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Chorar de cansaço, porque eu estava exausta da viagem, e de alívio porque eu tinha conseguido chegar, sabe? Você falou que não fala francês. Naquele momento que você chegou, você não falava francês. Não, eu tinha assim o básico do vocabulário, porque você precisa comprovar nível para conseguir o visto. Mas era o básico do básico. Eu aprendi aqui. E nessa seleção que a família faz, ou que a agência faz, Uhum. não existe então essa exigência que você fale a língua. Depende muito de família para família. No meu Entendi. caso, a família que eu escolhi, que me escolheu, eles queriam alguém que falasse inglês, porque as crianças falam inglês em casa. Então, eles estavam procurando alguém que falasse inglês, o francês não era importante, mas tem famílias que querem que a pessoa já tenha um nível bom de francês para conseguir se comunicar com as crianças com maior facilidade. Então, como você falava inglês, deu tudo certo. Deu tudo certo. E o teu inglês de Marau? Como é que foi assim nesse dia a dia? Porque eu acho que para você se tornar fluente, para você ter uma segurança em outra língua, você precisa praticar. Você precisa conviver com ela, presenciar isso, conviver no dia a dia o diálogo, né, com as pessoas. Você sentiu essa dificuldade quando chegou aí ou não teve esse problema? Um pouquinho no começo. O meu problema com o inglês era justamente esse. Eu não praticava muito, sim, apesar de eu ser praticamente fluente antes de vir. Eu não praticava muito, então eu tinha um pouco essa trava, esse bloqueio de, tipo, ter medo de errar, ou não sei, ter medo de tirarem sarro da minha cara. Mas foi muito tranquilo em relação à família, eles são muito acolhedores, eles me ajudam, me corrigem quando eu erro. Meu inglês melhorou muito depois que eu vim. Então, assim, não dá para ter medo. É bom praticar, pratica com os amigos. Acho que hoje em dia, principalmente, tem muito mais jovens que estão aprendendo inglês. A minha irmã mais nova mesmo, ela tem 14 anos e ela já fala inglês. Então, é importante, importante. Legal. Bom, a gente falou que agora são quase 10 da noite aí. Como que é a tua Uhum. rotina? Desde o momento que você acorda, conta pra gente como é que é essa tua rotina, tanto pessoal como profissional, né? Na família e no Uhum. trabalho. Então, uma coisa que é diferente aqui na França é que as crianças têm aula o dia todo e eles não têm aula na quarta-feira. Então, é uma rotina bem diferente, assim. De manhã cedo eu ajudo as crianças a se arrumarem para ir para a escola, então eu dou café da manhã para eles, arrumo o lanche. E são 3 crianças, então é bastante trabalho. Eu levo eles para a escola, mas a gente mora na frente da escola, então é só atravessar a rua. Essa parte é E tranquila. nesse momento que as crianças acordam, os pais não estão em casa ou estão? A mãe, ela, na verdade, os dois estão, mas o pai, ele é dono de restaurante, então ele trabalha à noite, Entendi. de manhã ele dorme. E a mãe me ajuda de manhã com as crianças quando ela está em casa, mas ela viaja bastante a trabalho, então tem semanas que eu fico a semana inteira sozinha com as crianças, aí depende. Mas aí, depois que eu levo elas para a escola, eu tenho o dia praticamente livre. Eu só preciso organizar a cozinha e os quartos das crianças e depois eu tenho a minha rotina, vou para academia, vou para o curso de francês, faço as minhas coisas e às 4:30 da tarde eu busco as crianças e fico com elas até às 8 da noite, que é o horário que elas vão para a cama. A mãe, quando ela está em casa, ela chega em casa às 18h30,
Daí ou eu ou ela cozinha, a gente janta todo mundo junto. É uma família mesmo. Que legal essa rotina. Me diz uma coisa, e a sua cidade? Me conta um pouquinho sobre ela. Narbona é uma cidade pequena. Se eu falo que é uma cidade pequena para os franceses, eles ficam Ah, ofendidos. é? Mas, mas é porque o Brasil é muito grande, né? Sim, E Narbona tem o mesmo porte de Marau. entendi. Então, para mim, é uma cidade pequena, mas tem muito mais facilidades que tem em Marau, por exemplo. Tem cerca de 60 mil habitantes, a cidade onde eu moro, e é na costa, fica bem pertinho da praia, 15 minutos de carro da praia, fica a 3 horas de Barcelona. É uma cidade romana, então tem muita história romana na cidade, tem ruínas romanas, tem igreja romana, tem uma catedral linda romana aqui do lado. É uma cidade bonita de se visitar, apesar de ser pequena, não ter muita coisa para se fazer, não tem muitos jovens aqui, mas tem bastante barzinho. O pessoal gosta de sair de tarde para passear. É muito bonita a arquitetura aqui. É a França, né? É uma cidade segura, Kimberly? É uma cidade muito segura, muito segura. E eu moro bem no centro histórico da cidade. E é muito tranquilo de morar aqui. Eu saio às 8 da noite, venho para casa do meu namorado, vou para casa às 10, 11 da noite, super tranquilo. Legal. E você tem contato com outros brasileiros que estão por aí? Tenho uma amiga que ela é de São Paulo, que ela também é au pair, e ela mora numa vila do lado aqui da minha cidade. A gente faz curso junto, a gente vai para academia junto. Mas ela é a única brasileira que eu tenho mais contato. Tenho outras amigas que também são au pairs, mas que moram mais longe, então a gente não se vê com tanta frequência. Me diz uma coisa, nesses 9 meses que você está aí, você teve a oportunidade de conhecer outros lugares na região, pontos turísticos que você poderia comentar para nós? Sim, no Natal, o Natal foi maravilhoso. As meninas que também são au pairs, que moram aqui perto, vieram para minha casa, porque eu estava sozinha em casa. E demos uma festa brasileira de Natal. E para o Ano Novo a gente foi para Paris, todas a primeira vez em Paris. A gente ficou lá cerca de 4, 5 dias e foi incrível, foi maravilhoso. Apesar do tempo estar meio ruim, na época que a gente foi, tinha bastante neblina, mas estava maravilhoso, foi incrível. E também conheci outros lugares aqui na região do sul da França, praias. Eu fui para a Croácia recentemente, para Espanha, porque é pertinho, então 3 horas de carro a gente tá na Espanha. E assim, viagens de bate e volta no final de semana para cidades ao redor, sempre assim. Que legal. Se você pudesse dar dicas para quem quer se aventurar fora do Brasil, especialmente na França, né? Contando, obviamente, a tua experiência, tudo que você já ouviu das pessoas próximas de ti, da tua irmã, né? O que Uhum. você daria? Que conselho você daria para a pessoa que quer sair, quer atuar nessa função que você atua hoje, ou quem sabe em outras funções, se aventurar, Uhum. trabalhar fora do Brasil? Qual é a tua dica? Olha, minha dica, principalmente para quem quer vir para a França, é estude francês antes de vir. Os franceses realmente não gostam que falem inglês. Muitos franceses não falam inglês. E eles ficam muito impressionados e felizes e vão querer te ajudar se você demonstrar interesse pela língua. Então, para quem quer vir para a França, o meu principal conselho é esse: venha com pelo menos o básico do francês para você conseguir se virar e vai dar tudo certo. E para quem quer vir como au pair, tem que ter o psicológico forte. Não é fácil ficar longe, não é fácil morar com outra família, não é fácil não ter muitos amigos. Eu, por exemplo, eu só tenho a Olivia, que é a minha amiga do Brasil, que a gente se vê sempre. Principalmente porque eu moro em uma cidade pequena, então tem esses. Tem sempre os pós e os contras, mas
tem que ser bastante forte, assim, psicologicamente. Isso que você nem citou, que não é fácil cuidar de 3 crianças, né, Kimberly? Exatamente. É um desafio, né? É um desafio. Eu cuidava de um menino no Brasil. Eu cuidei dele por 2 anos aí em Marau. Era um menino só, mas já era bem difícil, e aqui são 3. Então, assim, não é fácil, é cansativo, dá muito estresse, mas a recompensa, assim, só de estar aqui na França, de estar vivendo toda essa experiência, de poder conhecer os lugares que eu sempre vi na TV e sempre quis visitar, é maravilhoso. Bom, Kimberly, você tem mais alguns anos, né, para atuar na função, porque você falou que o limite é 30 anos, né? O limite é 30 anos, mas você só pode ser au pair por 2 anos no máximo, Ah, aqui na entendi. França. E aí eu quero saber... Assim, Pode falar. se eu fosse mais nova, por exemplo, eu poderia ter começado o au pair em outro país e depois ter vindo para a França. Você pode continuar sendo au pair em vários países se você quiser. O Entendi. limite de 2 anos é só para o país específico. Entendi. E aí eu quero saber quais são os teus planos para o futuro. Então, não tem plano ainda. Eu falei para mim mesma desde o começo. O primeiro ano eu vou aproveitar, vou conhecer os lugares que eu quero conhecer, e o segundo ano vai ser realmente para eu me planejar e ver o que eu posso fazer para ficar. E é basicamente isso. Assim, eu quero ficar, ainda não sei exatamente como. Acredito que o jeito mais fácil de ficar vai ser entrar com visto de estudante. Mas é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar. Kimberly, muito obrigado por ter aceitado aqui contar a tua história, ter participado do programa. Eu quero que você aproveite e deixe o seu recado para sua família que está te assistindo, está ouvindo aqui na rádio. E com certeza está orgulhosa dessa tua trajetória, essa tua dedicação. Não é fácil tomar essa decisão, né, de sair de perto da família e viver essa experiência. Não. Deixa o teu recado para eles aí. Ai, fico emotiva, já tô com vontade de chorar. Pai, mãe, Lari, Tal, minhas irmãs queridas, eu morro de saudade de vocês todos os dias. É muito difícil ficar longe, apesar de ser uma pessoa mais desapegada. Mas eu agradeço todos os dias por ter tido pais como vocês. Se eu tô aqui hoje é porque eu tive o apoio de vocês. E sem isso eu não estaria aqui, com certeza. Eu sou muito, muito grata. Eu não poderia ter tido pais melhores. E eu espero muito, eu torço muito para que vocês consigam vir me visitar, porque eu quero muito que vocês tenham essa experiência de visitar um país diferente, e eu quero poder ver vocês logo. Eu amo vocês. Legal, lindo o recado. Kimberly, desejo muito sucesso para você, saúde, que você conquiste todos os teus objetivos e te agradeço muito por contar a tua história. Um abração para ti. Um abraço, muito obrigada, Mauro. Muito obrigada pelo convite. É muito bom compartilhar isso com todo mundo, e eu espero que quem queira ter essa experiência aqui consiga e que seja muito feliz. Legal, Kimberly de Oliveira. Mais um papo super legal, super bacana. Para você que acompanha no rádio, dá uma olhadinha no vídeo também. Está disponível em todos os nossos canais. Segue a Mais Nova Marau, se inscreve lá no YouTube também. Marauenses pelo Mundo, toda quarta-feira, 4 horas, um episódio inédito. Até semana que vem. Sexta temporada de Marauenses pelo Mundo. Oferecimento: Instituto Mix, para cada sonho, uma profissão. Alumaral, esquadria de alumínio, vidro e PVC. CCAA Inglês e Espanhol, com o melhor método e os melhores professores. Potatoes Burger, hambúrguer artesanal feito na hora. Giareta Odontologia, cuidando da saúde bucal da sua família. Personalize Viagens, fascinados pelo mundo. Sua viagem começa aqui. Realização: Mais Nova Marau, com você em todo lugar.